Você já comparou o seu rosto de hoje com como ele era 10 anos atrás? Falando de ruga, olheira, o formato, principalmente o seu terço inferior, a forma como sua pele cai. E você acha que isso é genético? Eu vou te dizer um aspecto que a maioria dos médicos ignora, nunca parou para pensar e que não tem nada a ver com o seu DNA. Grande parte do seu envelhecimento está diretamente relacionado a uma coisa na sua boca. Exatamente. Eu estou falando da sua língua. Você acha que estrutura óssea só muda com cirurgia, ela é fixa, você sempre olhou para o lugar errado. É como se fosse tratar um vaso quebrado, sem saber por que esse vaso quebrou. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar a biomecânica por trás do que a gente chama de derretimento facial. E o mais importante, por que isso importa muito para nós que trabalhamos com beleza, para nós que trabalhamos com dermatologia. Então vamos lá. Vou começar com um caso clínico, ele não é meu, ele é de literatura e é um dos casos mais didáticos que eu tenho conhecimento. Um menino de 7 anos, bonito, mandíbula bem desenvolvida, vocês podem ver aqui, arco maxilar amplo, perfil equilibrado, criança saudável, bonita e do ponto de vista estrutural, tudo perfeito. 10 anos depois, com 17 anos, esse mesmo menino tem um rosto completamente diferente. Alongado, verticalmente, retração mandibular, olheiras pronunciadas, terço inferior colapsado. A família pensou que era fase, que era crescimento, que era genética. Nada disso. Não era nada disso. O que aconteceu na história desse rapaz? Eles ganharam um Gerbil, que é um hamster de estimação. O menino desenvolveu uma alergia ao animal. E nesse momento, ele passou a respirar pela boca. Isso aconteceu durante anos, especialmente à noite. E foi isso que mudou tudo. E como que uma alergia ao hamster mudaria a estrutura óssea do rosto? E nesse caso, piorando o aspecto visual. Aqui vai um ponto que muitos de nós nunca ouviu falar, ignorou. O osso, ele não é estático. Ele é dinâmico. As suturas do crânio, incluindo as suturas da maxila, não se fusionam completamente por volta dos 25, 30 anos de idade. Isso significa que o osso está literalmente respondendo a vetores de força durante décadas. E quando a língua perde o contato com o palato, que é o principal vetor de expansão lateral da maxila, sem esse vetor, desaparece. O que sobra? As bochechas começam a fazer uma pressão muscular externa, moldando o osso que deveria crescer para fora, mas agora cresce para baixo. E isso tem nada a ver com genética, tem a ver com função epigenética, inclusive. A língua é um músculo forte, o maior músculo da cavidade oral, tem uma função que vai muito além da fala e da deglutição. É literalmente um molde interno da sua maxila. Pensa comigo, a maxila é um osso em forma de arco, de um lado a pressão externa, as bochechas, os músculos faciais, do outro, pressão interna, que vem da língua. O equilíbrio entre essas forças que define a forma desse arco. Quando a língua está em repouso no palato, ela literalmente expande a maxila lateralmente e quando ela cai para o assoalho da boca, essa pressão some. O arco começa a se estreitar e isso tem nome, claro, como tudo na medicina. Chama-se tropic premise. The tropic premise, ou a premissa tropic, é um conceito da ortodontia desenvolvida por John Mill em 1960. E ela define a postura oral correta. São 3 pontos que a gente precisa prestar atenção. E aí, fica a dica, orienta a mãe dos seus pacientes. Você trata dermatite atópica, você trata pacientes atópicos. Fica de olho nesse paciente, veja se esse paciente ele é um respirador oral. Porque se for, você pode impactar positivamente na história do rosto dessa pessoa, dessa então criança. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para os 3 pontos. Lábios selados, língua encostando no palato, tem que cobrir todo o palato, do ápice à base, e um leve contato entre os dentes. A ponta da língua encostando na arcada inferior. Agora vem um número que vai te impressionar. A gente engole em torno de 2.000 vezes por dia. A cada deglutição a gente está falando de uma pressão de 1,5 kg contra o palato. Multiplica isso por 2.000.
Multiplica isso por 365. E aí você começa a visualizar, entender que o músculo da língua não é passivo, é uma força constante de modelagem, é um sistema de segurança estrutural. É como se a língua fosse a viga central. Quando ela some, a estrutura afunda. E no consultório dermatológico a gente vê isso o tempo todo, sem saber o que está vendo. Mas eu sei que você está pensando, será? Isso foi um caso isolado, é coincidência, não pode ser tão extremo assim, é uma variabilidade individual, ele era mais suscetível. E aí tem um outro relato que apoia o argumento, e aí eu quero que você veja comigo, para você tomar a sua própria decisão. Gêmeos idênticos, DNA exatamente igual. E um passou por um tratamento funcional de ortotropia desde cedo, mantendo essa postura oral correta. O outro não. Resultado, faces completamente diferentes. Um com arco mandibular amplo, perfil equilibrado, vias aéreas abertas. O outro com palato estreito, retrusão mandibular e todos os sinais que a gente associaria ao quê? Ao envelhecimento precoce. A genética é a mesma, só que a função foi diferente, com resultados nitidamente diferentes. Agora vai um dado histórico. Weston Price, dentista, pesquisador do início do século XX, percorreu dezenas de populações só ao redor do mundo, povos indígenas, comunidades rurais isoladas. E ele observou algo sistemático. As populações tinham arcos dentários perfeitos, sem apinhamento, sem má oclusão. Mas quando essas mesmas populações adotavam a dieta ocidental, processada, macia, refinada, a geração seguinte já apresentava palatos mais estreitos, dentes apinhados, retrusão facial. E mais recentemente, Daniel Lieberman, professor de biologia evolutiva de Harvard, sintetizou isso numa frase que eu não consigo tirar da cabeça. Nossas mandíbulas não crescem mais como deveriam. É uma conclusão dura, é um custo necessário da civilização que a gente está vivendo, que está atrofiando os nossos rostos. Não é genética que mudou, é o ambiente impactando na função e no nosso aspecto. Agora vamos voltar para a dermatologia além da beleza. Você conseguiria conectar isso com uma rosácea que não responde ou que tem uma dificuldade, ou que fez o tratamento tradicional e a doença voltou? Aquele rosto vermelho, telangiectasia progressiva, sabe? Parece que nada funciona. Um outro exemplo, melasma que volta independente da fotoproteção, do ácido tranexâmico, do laser que você fez. Aqui eu não estou dizendo que é por causa disso, é um diagnóstico que errou. Eu quero que você comece a pensar na pele além da superfície e conectar todos os pontos. Um problema que começa ou que se perpetua muito mais profundamente. A pele é o reflexo de um ecossistema e quando a estrutura facial colapsa, o que está acontecendo? A gente tem impacto na via aérea que se estreita. O sono se fragmenta. O paciente muitas vezes não percebe. Não tem o diagnóstico, por exemplo, de apneia, mas com uma dessaturação crônica, leve, sono ruim, inflamação sistêmica, elevação cortisol, interleucina, TNF-alfa, ou seja, consequências de um sono mal dormido, inflamação sistêmica crônica de baixo grau, gatilho poderoso, uma rosácea, um melasma, uma dermatite seborreica resistente. E aqui a gente está trazendo uma segunda perspectiva. A gente olhar o paciente e pela face a gente pode inferir qualidade de sono com impacto na barreira cutânea. A pele está gritando uma disfunção que não começou nela. Nosso mantra aqui precisa ser: olha além da lesão, trata a base para destravar o resultado da superfície, que quando a gente trata apenas o sintoma, a gente está sempre correndo atrás do paciente. Ele continua voltando para o consultório, ou pior, nem volta. A dermatologia do futuro não é passar creminho, não. Ela é sistêmica. E começa com perguntas que a maioria de nós ainda não faz. Até o próximo vídeo.